Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos começar mais um grupo terapêutico de constelação familiar aqui no Florescer Terapias Integrativas, nosso espaço para o seu autoconhecimento, para a sua autocura, para você conhecer melhor o seu inconsciente. Nós estamos em Fernandópolis, interior de São Paulo, para quem me acompanha agora pela internet. E lembrando que eu sempre faço esse grupo presencial, toda terça-feira, das 18h30 às 22 horas. E quem quiser, às vezes, não puder chegar no horário, chegar um pouquinho atrasado, tudo bem, a gente deixa a porta aberta. Se quiser sair um pouquinho antes, também não tem problema. Mas vocês vão perceber que é um momento de autocuidado, de autoamor muito profundo. Então, boa noite para quem tá me acompanhando agora na live aqui no Instagram. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor aqui a câmera. E lembrando que eu também tô gravando para o YouTube esse vídeo, então fica lá a nossa palestra inicial, que é sempre temática, né, do nosso grupo terapêutico de constelação. Então vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? Por que amor próprio é tão importante? Bom, esse é um tema, eu acho que assim, essencial para qualquer pessoa que queira colocar a vida em ordem. Por quê? Porque essa é a primeira ordem, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Vou até espirrar. Uhul! Boa noite para quem tá entrando aqui no Insta. Então vamos lá. Como é que eu vou? Então vamos lá, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se a premissa é que eu o ame como eu me amo? Então eu tenho que me amar, certo? Eu tenho que saber o que é esse amor próprio. E eu uma vez vi um post de um amigo, Leonardo Manfroy, um beijo, Léo, lá de Cascavel, que também é constelador familiar, é reprogramador biológico, trabalha com a nova medicina germânica, que eu adoro, também conhecida por outros profissionais como bioalinhamento, da Dalta e da Dailton. Um beijo. Eu cito o meu processo de cura das minhas alergias através da nova medicina germânica num vídeo que eu vou postar essa semana no YouTube. Porque agora eu tô gravando os meus testemunhos, mostrando para vocês qual é o chamado dessa nova terra aí pro nosso processo evolutivo. Nada ligado a uma religião, eu chamo de um chamado coletivo de evolução, que é importantíssimo para que a gente continue, primeiro, vivo. Senão a gente não vai aguentar. E segundo, com mais qualidade de vida, com vínculos saudáveis, tanto com as pessoas, quanto com a nossa profissão, com o dinheiro, enfim. Então vamos lá. O Léo postou o seguinte. Essa história da gente ficar buscando amor próprio, na verdade, não faz muito sentido. Por quê? Porque nós já somos puro amor. E nesse ponto ele tem toda a razão. Ou seja, esse amor está dentro de nós, então a gente não precisa buscar em lugar nenhum. A gente não precisa ficar numa corrida frenética por este amor. Porque este amor é, na verdade, matéria-prima da qual nós somos criados, né? Então, nós somos centelha divina, nós somos imagem e semelhança do Pai, do Criador, de Deus. Chame como você quiser, né? Então, partindo dessa premissa, realmente você não precisa buscar amor próprio em lugar nenhum, você é. E aí, então tá, então como, Gabi? Eu desenvolvo amor próprio. Ah, já começa a melhorar. Como? É só tirar as camadas de crenças, de bloqueios emocionais que estão entre você e este amor que tá lá no íntimo, que tá lá dentro, guardadinho. Tá? Vou dar exemplos, tá bom? Porque eu trabalho com o inconsciente humano e eu vou lá naqueles bloqueios inconscientes que muitas vezes sozinho a gente não encontra, não decifra e aí ficamos limitados, né? No amor próprio. Então vamos lá. Imagine uma criança que nasce, a mãe passa muito mal e essa criança vai ser cuidada pela avó, por uma madrinha, por alguém. E a mãe fica longe um bom tempo
e ela sente a falta da mãe, porque a ânsia natural de toda criança é a mãe, é o primeiro vínculo que ela conhece, e ela registra ali naquele momento rejeição e abandono da mãe, tudo inconscientemente, porque a criança não tem o cérebro racional, não tem o cognitivo para elaborar o que está acontecendo, certo? Ela só sente. Então, ela cresce e ela começa a atrair, por exemplo, relacionamentos em que ela não é reconhecida, não é valorizada. Por quê? Porque ela se sente rejeitada. Ela tem um complexo de abandono. Então, o que ela emana, o que ela projeta no outro para que o outro faça, é isso. Que ele reproduza para ela rejeição e abandono. É como se fosse uma lente que ela tem da realidade e ela projeta isso, um reto projetor mesmo. Tchup. E o outro vai representar para ela esses vazios, por quê? Porque ela precisa curar, ela precisa olhar. Então vem a repetição, né, para mostrar para ela, é como a natureza age na nossa vida, traz o conflito novamente, para quem sabe dessa vez você entender que você tem aquele conflito dentro de você e você tá acionando ele novamente para poder curá-lo, certo? Olha lá, bioalinhamento, Roseli, beijo para quem tá entrando aí, gente. Então, essa pessoa, ela tem um bloqueio gravíssimo, porque ela sentiu que ela não era amada, que ela não é digna de amor, e aí ela vai reproduzindo situações que vão comprovando para ela isso. Então, o imã inconsciente está dentro dela, gerado por um trauma, por uma percepção da realidade limitada. Por quê? Porque, na verdade, a mãe não tinha condições de cuidar, jamais foi a intenção de abandonar ou rejeitar, só que ela, criança, não tinha condições de elaborar isso. Aí ela vem para uma constelação familiar, ela vem para o processo terapêutico sistêmico, né? Que vai trabalhar profundamente o inconsciente dela. A gente abre o campo energético, o campo sistêmico, morfogenético dessa história da vida dela, ela entende e ela consegue olhar para a mãe e dizer: querida mãe, agora eu entendo. Você não me abandonou. Você não me rejeitou. Você me amou muito e você precisou cuidar de você até para que você pudesse cuidar de mim depois. Então agora eu reconheço e eu vejo o seu amor por mim. E o que essa mãe precisou fazer, gente? Ela precisou olhar para ela. Por mais que ela tivesse um ser na fase mais vulnerável da vida, que é um bebê, ela precisou cuidar de si. Né? E é disso que nós estamos falando, de amor próprio. Porque se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Você não consegue ser nutrição amorosa para ninguém. Porque você não está conseguindo oferecer esse amor para você. Ou seja, você tem até uma reserva de amor, sabe? Sim, uma bateriazinha, que ela vai até um ponto. Mas se você não abastece, pensa assim, um tanque de gasolina, de combustível. Combustível aqui é o amor. Se você não continua abastecendo no decorrer da sua vida, então abastecendo o seu tanque com amor próprio, chega uma hora que esse tanque esvazia. Então, mesmo aquela pessoa que é um perfil do doador nato de amor, ele se doa, ele se doa, ele se doa, e às vezes ele morre cedo. Às vezes ele adoece. Às vezes ele vai para uma cama para ser cuidado. Porque aí a lei do equilíbrio vai cobrar o preço. Vai dizer assim, ó, você se doou demais, você deu demais. E agora você precisa receber, porque você precisa encher um pouquinho o seu tanque para poder continuar vivo. Porque energeticamente você se doou demais, você gastou demais, certo? Só que aí, olha o exemplo que eu tô dando. A lei do equilíbrio vai cobrar o preço na dor, vai pedir um realinhamento energético na dor. Então a doença, gente, uma das dinâmicas do adoecimento, porque existem várias, é uma pessoa que precisa aprender a receber e ela se coloca vulnerável, dependente de cuidados para receber. Porque às vezes foi aquela pessoa que desde pequenininha é o doador, oferece, cuida, organiza, tenta
salvar os pais, salvar a família. É um perigo isso. Então, o amor próprio está dentro de nós. Eu posso estar com dificuldade de encontrá-lo, de exercitá-lo, porque eu posso ter traumas, bloqueios emocionais, principalmente com relação aos meus pais, porque é a fonte do primeiro amor, do primeiro vínculo, tá? Ou eu posso estar carregando, agora eu vou dar outro exemplo, uma memória de alguém que no sistema familiar se sentiu extremamente sozinho, sem amor. Então, vou dar um exemplo. Você, às vezes, foi aquele filho, gente, que foi criado com todo carinho, teve toda a nutrição amorosa, os pais estavam ali, você tinha um vazio tremendo, uma dor, uma tristeza que nada explicava. De repente, essa pessoa chega aqui na constelação. A gente abre o campo energético morfológico, morfogenético, que é esse campo de informação inconsciente. E nós temos todo o treino para fazer a leitura dele. E aí abre, de repente, nós vemos a cena do cliente associado, carregando, nós chamamos de sentimento adotado, carregando a dor de um antepassado, e pode ser um avô, um bisavô, ou alguém muito lá de trás que ele não conheceu, não sabe quem é, que foi dado em adoção. Mas é um segredo de família. Essa criança nunca soube da sua identidade, mas ela pertence àquela família biologicamente. E a dor daquela pessoa hoje está sendo carregada, foi transferida para o membro do sistema atual da família, o descendente, tá? Por que isso acontece, Gabi? Por amor. Porque aquele trauma, aquele segredo, aquela memória não foi curada no sistema familiar. Aquela pessoa não foi incluída com amor. Os seus direitos de pertencimento não foram respeitados. E aí alguém vai carregar o sentimento de abandono, de não pertencimento por ele, para dizer, ele faz parte, ele pertence. Eu sei como é a dor dele. E aí qual o movimento de solução, gente? Vamos fazer juntos. Eu vejo você. Você faz parte. No meu coração você tem um bom lugar. Você é parte da nossa família. Eu sinto muito se até hoje ninguém pôde olhar para você e te dar o pertencimento. Nós não sabíamos. Mas você é um dos nossos. E eu não preciso mais carregar essa tristeza. Eu posso honrar a minha vida com alegria, por mim, por você, porque a vida vale a pena, porque o amor está entre nós, porque agora nós estamos completos. Muito forte. Gente, todos nós somos guiados pelas leis sistêmicas do amor. E todos nós funcionamos a partir de uma consciência coletiva que diz: todos os membros, todos os integrantes de uma família precisam pertencer, ter o seu lugar. Quando alguém, gente, por um julgamento, tá? Por os valores rígidos da época, por exemplo, foi julgado, condenado, banido emocionalmente da família. Então, às vezes, alguém que fugiu para se casar. Essa pessoa foi banida da família emocionalmente, às vezes foi até deserdado, não teve direito, né, como os outros filhos, por conta das mágoas geradas, né? Isso é uma exclusão desse membro. A tendência é ele ser representado por algum descendente. Tá bom? Então, tudo isso é muito profundo, é muito doido também acho, não fui eu que inventei. Mas é uma consciência amorosa coletiva que garante o pertencimento de todos. Como aí nós chamamos de dinâmica das representações. Alguém vem e representa aquele sentimento, representa aquela situação, traz consigo uma sensação de órfão que não faz sentido nenhum para a vida dele, mas ele está em lealdade a um antepassado. Tá?
porque todos são importantes dentro de uma família. Todos têm o seu lugar, o seu papel, a sua função. Todos. Porque a vida veio de lá. Dessas histórias difíceis também, sofridas, né? Então, é como se a gente tivesse esse elo até de gratidão carregando o sofrimento do outro que não foi visto, que não foi reconhecido, que não foi incluído. Só que na constelação a gente mostra que esse é um amor que enfraquece, porque você acaba carregando o fardo junto, de maneira igual, né? E aí você arrasta o sofrimento novamente, mais uma geração. E aí nós levamos o cliente ao amor que fortalece, é o amor que inclui no coração o membro, aquela dor, aquela história, e libera o cliente para ele viver a história dele hoje. Ele não precisa mais carregar tudo aquilo, mas fez por amor, né? Então, são coisas muito profundas que a gente trabalha na constelação, mas muito libertadoras, né? E, minha gente, vamos lá então, voltamos pro amor próprio, tá? Eu quero falar um pouquinho, então, agora, de como é decisivo para um relacionamento se tornar uma relação saudável que estimula a evolução das duas pessoas, o exercício do amor próprio. Por quê? Gente, às vezes, vou dar um exemplo assim, a gente vem de relacionamentos muito difíceis ou de relações que a gente não conseguia ter uma troca prazerosa, gostosa. E de repente a gente encontra alguém e dá aquela química, questão sexual. E aí isso pode gerar uma codependência de você achar que você só vai ter aquilo com aquela pessoa. Quando na verdade aquela pessoa foi o canal, ela foi o gatilho. Vocês tinham uma vibração semelhante, uma frequência que casou e que um despertou o melhor do outro, em termos de liberação, tá? De prazer, de troca. E a gente tem uma crença de que só vai ser com aquela pessoa. Então, eu vou dar esse exemplo. Quando você trabalha amor próprio, você começa a entender que essa potência de prazer é sua. Veja bem, ela é sua. Ela não é propriedade do outro, ou não é só aquela pessoa, ou é o outro que desperta em você. O outro é o estímulo da troca, ok. Mas, quando você se apropria da sua capacidade amorosa, de dar e receber amor, de dar e receber prazer, você começa a curar em você a crença, a ideia da codependência, de que é só com aquela pessoa. Eu tô falando isso porque eu recebo muitas pessoas que vêm trabalhar relacionamentos e estão aprisionados a essa ideia, principalmente quando há uma interação sexual muito potente, muito forte. E são pessoas que não estão se apropriando deste poder, dessa potência que é dela, que é individual. Mas se com aquela pessoa foi despertada, ela desenvolveu, ela pôde. Agora, a mudança é fantástica quando a pessoa entende, quando ela muda essa crença, que essa capacidade é dela, esse poder é dela, esse reservatório de amor é dela, e aí ela dá o comando. E a gente pode fazer juntos aqui novamente. Eu tenho muito amor. Eu tenho toda a capacidade de dar e receber prazer na máxima potência, porque eu me autorizo, porque eu me aproprio dessa força, desse poder. Ele é meu. Ele é meu. E você pega de volta esse poder. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas permanecem em relacionamentos altamente destrutivos para o amor próprio, se submetendo a coisas muito ruins, às vezes porque essa troca se encontrou ali. Não encontrou com ninguém. Até então. Porque uma vez que você passa a ofertar mais amor e mais prazer, entenda, você abriu o canal em você. Você não volta a ser quem você era. Você só vai daqui pra frente. Então, do ponto que você tá, pra mais. Só que isso é crença. Isso é um trabalho mental. Porque a pessoa, se ela não acredita nisso que eu tô dizendo, ela continua aprisionada. Ela continua limitada. E às vezes presa a uma pessoa por conta disso.
Agora vamos falar do amor próprio em outras relações, em outras esferas. Eu sou mãe. E é um exercício muito profundo para mim, por exemplo, desligar do modo mãe e voltar para o modo mulher quando eu quero sair, me arrumar, paquerar, que eu tô solteira, certo? Por quê, gente? Porque para uma mulher existe um condicionamento cultural de que o filho vem em primeiro lugar, tá? Por mais que eu me trabalhe, é uma crença coletiva, eu lido com ela toda vez. Eu tenho que dizer pra mim mesmo, é o meu momento. Agora é a Gabi sozinha, a Gabi existe antes do filho, ó. Tá? Se eu não tô feliz, se eu não concedo a mim momentos individuais de felicidade, de prazer, eu não vou estar bem pra ser mãe. Isso vale pra todas as mães, não só solteiras. Antes do seu casamento, antes de você ser esposa, antes de você, homem, ser parceiro, companheiro, marido, você também é um ser individual que tem gostos, que tem hobbies, que tem prazer, que às vezes não inclui o outro. E aí você entra num relacionamento que, não, agora casei, agora acabou minha vida. Agora acabou a pelada com os amigos, agora acabou o show com as amigas, agora acabou o curso que eu gosto de fazer, agora acabou. Eu tenho que viver grudado à vida do outro. Isso arrebenta uma relação. Isso é ausência de amor próprio. Isso é a codependência. Aí eu tenho o pai e uma mãe muito carente, por exemplo, que a gente recebe muito isso também, que transfere muito para os filhos a própria carência. E a Gabi do céu, como é difícil. E aí o pessoal fala, mãe e o pai tóxico. Eu não gosto muito de falar dessa forma, sabe por quê? Quem está permitindo a toxicidade são os filhos, neste caso. Porque a pessoa, ela é carente, a pessoa, ela tem uma criança ferida ali, e ela realmente, às vezes, é um saco sem fundo, de chantagem emocional, de cobrança, lá. Mas é você que precisa se colocar em primeiro lugar e entender que até para ser um bom filho, uma boa filha, você pode sim atender pedidos, né, situações que você vai fazer coisas para os seus pais, mas é você em primeiro lugar. Então, vou dar um exemplo. Filha, vem jantar aqui domingo. Putz, mãe, domingo eu tinha marcado uma reuniãozinha com as minhas amigas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer no outro domingo, ou senão a gente faz no sábado à noite? Ó, você não está negando o convite. E se foi um pedido também de fazer um favor, você não está negando, mas você está se colocando em primeiro lugar. Você está adequando aquele convite, aquele pedido, a sua agenda, as suas necessidades, porque elas têm que vir em primeiro lugar. Elas têm que vir em primeiro lugar. Uma pessoa que diz sim para todos, ela está dizendo não para si. E isso pesa. Isso na balança com o tempo, meu amigo. E aí você vai pegando raiva daquele que você deixa te sugar. Não é que te suga. Se tá sugando é porque você tá deixando. E eu demorei tanto pra entender isso, gente, porque dizer não pra mim era tão difícil. Eu sei que não é fácil, mas eu aprendi na terapia. Hoje, eu estou em primeiro lugar. E é um exercício, viu? Porque, como eu falei, eu ainda tenho que falar assim, não, peraí. Eu vou arrumar um jeito, o Arthur vai ficar na casa do amiguinho hoje, eu vou lá tomar um chopp, depois eu busco. É todo um rolo da agenda. E é toda vez um exercício comigo mesma de eu me colocar em primeiro lugar. Porque se eu tô infeliz, se eu tô brava, se eu tô sem prazer na minha vida, eu vou ser uma mãe que chata. Eu vou ser uma esposa chata. Eu vou ser uma filha chata. Certo? Ai, gente. Estamos no finalzinho já. Deu até calor esse papo. Quem não dá, né, gente? Ui! Então, vamos juntos. Como é que eu desenvolvo amor próprio? Me colocando em primeiro lugar. Gabi, como é que eu me coloco em primeiro lugar? Meu Deus, agora que eu vi que o meu celular tá aqui na frente do outro, o vídeo vai ficar com o celular, vai ficar, beleza, tudo certo. Lá no YouTube, gente, liga não. Olha aqui, o que eu fiz? Agora vai, né, gente?
O importante é o conteúdo, né? Eu tô aí na tela, tá tudo certo. Então, assim, ó. Como que eu desenvolvo amor próprio? Me colocando em primeiro lugar. Como é que eu me coloco em primeiro lugar? Administrando as coisas. Criando uma agenda em que as minhas necessidades vêm em primeiro lugar, são prioridade. Gabi, isso não é egoísmo? Não, isso é ordem. De novo, você não vai negar, você vai adequar, você vai se colocar. E quando você não tá afim, você vai dizer não. Você vai falar assim, hoje não dá. Eu sempre fiz um favor pra minha irmã, pra minha cunhada, pro meu irmão, pro meu sobrinho. Mas hoje eu tô tão cansada. Então tem dia que também você vai negar. Você vai se acolher e se permitir não fazer. Tem dias e dias, gente. Isso é amor próprio. Porque quando a gente acha que tá fazendo tudo pelo outro para ser amado, porque vai ser reconhecido isso e aquilo, na verdade a gente tá mal acostumando o outro numa zona de conforto. Muitas vezes a gente tá tirando a oportunidade do outro aprender a fazer por ele mesmo. O gosto que é também fazer um pouco pelo outro. Isso não é amor. Isso é uma carência velada que às vezes a gente tem, justamente para que eu dando, eu receba em troca. Certo? Então, cuida um pouquinho, presta atenção um pouquinho também do real motivo de você estar fazendo aquilo e se doando tanto e tudo é sim para todo mundo. Às vezes é uma carência. E carência a gente cuida, a gente trabalha. E aí, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente consegue dizer um não com firmeza, na hora certa, e ir administrando as coisas. Lembrando, quem está em primeiro lugar? Eu. E como a gente está tendo uma ampliação de consciência muito grande e rápida, muitos casamentos estão sendo abalados, por quê? Porque até então, nós viemos de um modelo de codependência, onde alguém sempre vai meio que se adequar ao estilo de vida do outro, às vontades do outro, às carências do outro. Tá? E isso não vai dar mais certo. Porque agora nós precisamos estar maduros emocionalmente, com as nossas carências resolvidas, com a nossa individualidade muito bem vivida, até para poder compartilhar ali o espaço da vida 2 com qualidade. Não vai existir mais. E no futuro bem próximo, os relacionamentos que você vive a vida do outro. Esquece isso. Pessoas com consciência elevada não conseguem ter isso. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu estilo de vida, eu tenho os cursos que eu gosto de fazer, eu tenho shopping com as amigas, eu tenho hobby, eu gosto de cantar à noite, eu tenho, sei lá, eu faço minha aula de instrumento, eu danço, eu faço minhas apresentações, eu faço teatro, sei lá o que você vai fazer. Não tem que fazer, gente. Algo só pra você. Então, você quer começar um bom exercício de amor próprio? Comece fazendo alguma atividade só por prazer pra você, sozinho. Já é um bom começo. Conceda momentos de solitude, de qualidade pra você. Hoje eu vou abrir um vinho, hoje eu vou tomar aquela cerveja importada que eu amo, é pra mim. É muito legal isso. Combinado? Hoje eu vou lá no grupo da Gabi, é o meu momento. Já, marido, pede pizza. Esposa, vamos lá, se você quiser, vamos junto. Mas é importante. Combinado? Lembrando que toda terça-feira, das 18h30 às 22 horas, estamos juntos aqui no grupo terapêutico. Eu espero vocês. É um momento muito importante, porque depois desse primeiro papo, nós temos as constelações, as dinâmicas, as trocas, perguntas e respostas. É a sua terapia descomplicada. Então, um beijo enorme, foi muito bom estar aqui com vocês, revigorou minha energia, eu vinha bem cansadinha. São muitos processos acontecendo com todos nós e todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade da gente curar alguma coisa, avançar em alguma coisa, e isso demanda de nós, né? Energia, dedicação. Então, hoje eu senti que precisei fazer assim um esforço, uma escolha de estar aqui com vocês.
porque eu tô cansada. Existe um processo da Gabi, né, como de todos nós, de persistir naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero pra mim, e é isso que eu desejo pra vocês. Não desista. Por mais que seja trabalhoso, por mais que você não enxergue ainda o fim do processo, dê os passos necessários agora. A gente, como facilitador de cura, a gente tá aqui pra isso. Tá bom? Beijo.